quando Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta a Timóteo, foi em um momento histórico próximo à ascensão de Jesus. Paulo incentiva os cristãos a terem a consciência de quem era o mestre da vida. Destacou-se o mistério do homem-Deus, que ressuscitado se manifestou como Senhor dos vivos e dos mortos. Temos que ter a noção de que Jesus existe desde toda a eternidade. Aquele mesmo ser que foi acompanhado por discípulos neste planeta era e é o próprio Deus, igual ao Pai em dignidade. Paulo nos mostra uma crença que era comum entre os primeiros cristãos. Percebam, meus irmãos, a sabedoria dos textos sagrados. Paulo não está inventando nada de novo, mas registrando uma crença já conhecida e professada pelos primeiros discípulos. Ele, que é de condição divina, não considerou o ser igual a Deus como uma presa a agarrar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. Por seu aspecto, ele era reconhecido como homem. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isto, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto sagrado é muito interessante, pois nos fala sobre as 3 fases do Cristo Jesus. Dom Estevão Bittencourt nos explica. Primeira fase, a pré-existência, na qual ele possuía não somente a natureza, mas também a glória de Deus Pai. Segunda fase, a encarnação, mediante a qual ele se despojou da aparência fulgurante de Deus para tomar a realidade de homem, e homem obediente até a morte de cruz. Terceira fase, a exaltação pascal, na qual a humanidade de Jesus, unida à sua divindade, compartilha a glória de Deus e é reconhecida por todas as criaturas como Kyrios, Senhor, título imperial, conforme Atos 25, verso 26. A pré-existência do Filho e sua verdadeira encarnação se acham atestadas também no texto de Gálatas 4, a partir do versículo 4. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus a seu Filho, nascido de mulher e sujeito à lei, para reunir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Estes versos são preciosos porque nos mostram algo essencial para a nossa fé. O Filho de Deus assumiu o que é do homem, fazendo-se filho do homem, para que o homem pudesse se tornar filho adotivo do Pai do céu. Também na primeira carta a Timóteo, as 3 fases do Cristo Jesus são anunciadas. Ele foi manifestado na carne, contemplado pelos anjos, acreditado no mundo, justificado no Espírito, proclamado às nações, exaltado na glória. Em outras palavras, aquele que foi manifestado existia antes de ser manifestado na carne. Jesus apareceu no mundo e foi exaltado na glória do céu, como Deus e também como homem. Existem 2 planos de existência do Cristo, na carne e no Espírito. Foi contemplado pelos anjos e proclamado às nações. E também temos o mundo por um lado e a glória celeste por outro. E aqui uma observação importante: ser justificado no Espírito significa que Jesus, condenado à morte pelos homens após o Pentecostes,
foi reconhecido como justo e santo mediante a ação do Espírito Santo. Ainda sobre Paulo, sabemos que ele não seguiu Jesus na terra. Sua conversão se deu após isso, quando ele perseguia os cristãos e o próprio Senhor apareceu para ele. Jesus perguntou a Paulo, que combatia os cristãos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está lá em Atos 9, verso 4. Claramente, o apóstolo dos gentios reconheceu Jesus como a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Pela forma como está escrito, esse texto parece ser um hino da igreja que nascia, que está sendo reproduzido por Paulo. Aqui novamente temos dois planos: o da criação, que vai do verso 15 ao 17, e o da redenção, do verso 18 ao 20. Nos dois planos, Jesus é o primogênito, ou primeiro, anterior a qualquer criatura. No plano da criação, Cristo é a manifestação do Pai, Pai que antes nunca tinha tomado forma humana, se revelando através do Filho, que é a sua palavra e a sua imagem. Por isso, Jesus é a imagem do Deus invisível e é o eixo, a referência de toda a criação. No plano da redenção, Jesus é o primeiro dos ressuscitados, o início de uma nova humanidade. Ele é a cabeça da igreja, que reúne os fiéis em uma íntima comunhão com Cristo e, mediante o Cristo, com o Pai. Temos também a doutrina da salvação pelos olhos de Paulo, chamando Jesus de o segundo Adão. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Este texto mostra que na plenitude dos tempos, o Filho de Deus assumiu a natureza humana, instrumento do pecado dos primeiros pais, para transformá-la em instrumento de salvação. Olha como esse título paulino dado a Jesus é profundo. A natureza humana, usada para pecar, se transforma, é usada agora para salvar, na pessoa divina do Filho. Feito homem, o Filho de Deus obedeceu ao Pai, amou ao Pai. O primeiro Adão desobedeceu, recusou o Pai. O segundo Adão, Jesus Cristo, foi até a morte por obediência, enquanto que o primeiro Adão foi até a morte por desobediência. O Filho de Deus, o mestre da vida, resgata a natureza humana, a vida e também a morte do homem, sofrendo a dor e a morte, que são consequências do pecado original de Adão e Eva, dos primeiros pais, e transformando essa dor e morte em caminho para a plenitude da vida. Vejam como isso é belíssimo. Jesus vence a morte e comunica a todos aqueles que são
enxertados no corpo de Cristo, que é a Igreja, através do batismo, e levam uma coerente vida cristã, esta mesma vitória sobre a morte. Jesus, neste plano da redenção ou da recriação, se torna o pai da nova humanidade ou o segundo Adão. Nosso caminho de salvação está completamente ligado a esse título. Cabe a todo homem revestir-se desta nova humanidade, deste novo homem. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestistes do novo que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Para terminar, temos 2 títulos dados por Paulo a Cristo, Filho de Deus e Senhor, que enriquecem ainda mais essa meditação sobre o proclamado às nações e o contemplado pelos anjos na plenitude dos tempos, o próprio Jesus. O de Filho de Deus mostra que Jesus é o próprio Deus, com a mesma natureza divina que o Pai possui, o que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente. Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne. O título de Senhor, ou Kyrios, é o mais comum nas cartas paulinas. Significa o próprio Deus Filho na sua transcendência, como também a humanidade de Jesus, ressuscitada e exaltada. Mas para nós, há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e nós também. Paulo usa para o Pai o nome de Deus, Elohim, no Antigo Testamento, e para o Filho o nome de Senhor, Kyrios, palavra grega que equivale a Javé, nome revelado pelo próprio Deus a Moisés. O termo Kyrios também significa que o Filho é Deus, assim como o Pai, e nos indica o mistério da Santíssima Trindade. É o mesmo termo usado por Isabel, que, inspirada pelo Espírito Santo, chama Maria de mãe do seu Senhor, de seu Kyrios, o que equivale a dizer que Maria é mãe de Deus, como está em Lucas 1, verso 43. O homem Jesus tornou-se o Senhor da vida e da morte e o grande regente da história, pelo mesmo fato da sua vitória sobre o pecado, como mencionado anteriormente. Senhor, aumentai a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enfim, o que vocês acharam desta reflexão do olhar de Paulo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.